Eu costumo dizer para vocês que o aprendizado tem que entrar no coração, na alma e no entendimento, mas tem que ser para fixar. Não interessa aquele que está interlocutando e te alertando, mas importa que seja colocado em prática. Eu gostaria de ler um versículo, porque eu não vou ser aqui prolixo, eu já falei sobre esse tema. Sei que muitas pessoas viram e com isso eu fico contente, alegre, muito bom, mas que tem que meditar com a razão e com a palavra na mão. Em Atos capítulo 10, versículo 20, 25 e 26, me chama a atenção. Diz o seguinte: e aconteceu que entrando Quefa, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas, bom, vamos lá. Eu queria meditar com você no verso 25. Veja bem, o apóstolo sai da terra dele e vai até um encontro na casa de Cornélio, que tem uma revelação para chamá-lo até lá. Quando ele chega até lá, aquele homem vê um apóstolo que fez Dorca ressuscitar, que fez paralítico lá no templo andar, na época que ele foi descortinar contra o templo, contra tudo que estava lá. E enfim, ele vê aquele homem chegar na casa dele. Agora, o que me chama a atenção é que quando ele vê, aquele homem se prostra. E na hora que o homem dobra o joelho, ele começa a dizer palavras. Ele começa a falar palavras: eu te adoro, santo, santo Quefas, santo, santo homem do eterno. E ele começa a fazer palavras de adoração. Veja aqui que estas palavras estão em Atos 10, 25. Ele diz o seguinte: aconteceu que entrando Quefas, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés o adorou. Veja bem que ele logo se curva e adora. Mas eu queria chamar a sua atenção que assim que ele fez isso, Quefas não se importou com a ignorância de Cornélio ao dizer eu te adoro. Por quê? Porque quando Cornélio se levantasse, ele ia ensinar que só deve adorar, que só deve se prostrar, que só deve se curvar diante do único eterno verdadeiro. Yud-Re, Vav-Re, Yahweh dos exércitos. E mais ninguém, mais ninguém. Todavia, quando ele se levantasse, Quefas ensinaria a ele. Agora, tem uma coisa aqui no verso 25, que eu gostaria que você me acompanhasse, que aí Quefas não deixou para trás. Não deixou para dizer, olha, depois eu te ensino isso também. Não, isso ele não deixou. Ele logo deu conta de consertar na frente de todos, para deixar como ensino que nós não devemos fazer o mesmo. Que nós não devemos fazer o mesmo. Olha o que ele diz aqui, verso 25, não, 26. Mas Quefa o levantou dizendo: levanta-te daí, ajoelhado, se levanta, que eu também sou homem. A importância de Quefas estava em um ato de subornação, sendo subordinado a ele. E ele entendeu que quando está com o joelho dobrado ou com a cabeça curvada para receber de outro, significa que ele está passando toda a autonomia, toda a sua vida, está entregando àquela outra pessoa. E aquela pessoa entra num ato de submissão, entra num ato de reverência, entra num ato de submissão, que precisa que alguém plante a mão, que precisa que alguém coloque a mão, que precisa que alguém faça essa intercessão. E aí o apóstolo Quefa não permitiu. Depois o conserto de ele dizer eu te adoro, beleza. Mas quando chegou na parte de ficar de joelho ou de curvar a cabeça em ato de referência, passando uma submissão a outros seres humanos, como eles se fossem superior, não. É pecado grave. É pecado gravíssimo. É pecado contra o Santo Eterno.
Nós não devemos fazer essa prática de pecado. Não devemos dobrar nosso joelho nem para papa, nem para bispo, nem para pastor, nem para presbítero, nem para pseudos apóstolos, e nem curvar a nossa cabeça em ato de submissão a outros homens. É pecado grave, é pecado gravíssimo. Olha o que um apóstolo fez. Levanta-te, porque eu sou homem igual a ti. Levanta. Não faça isso, não passe um ato de submissão a mim. Não, é pecado terrível. É pecado gravíssimo. Quando nós vemos pessoas que a outra curva a sua cabeça, recebendo a imposição de mão de superiores, é pecado grave. É um pecado gravíssimo. Pecado gravíssimo. E por que eu digo isso? Porque o próprio no verso 26 diz: mas Quefa levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Eu sou um homem. Só devemos nos prostrar, se curvar e adorar ao único eterno vivo. E para finalizar, nós vamos lá em Apocalipse, eu estou com essa escritura na mão, em Apocalipse capítulo 19, no versículo 9, que diz o seguinte, olha bem, versículo 9, Apocalipse 19, para fazer a confirmação final. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das bordas do Cordeiro, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E lancei-me aos seus pés para o adorar. Al-Hana viu um anjo glorioso, um anjo, e assim que ele viu, ele lançou-se de joelhos para o adorar. Mas o anjo me disse, não faças tal, sou conservo teus e de teus irmãos. Levanta-te, não se prostra para mim, não dobre tua cabeça para mim, não dobre o teu joelho para mim. É pecado grave tu dobrar o teu joelho para mim. Eu sou um anjo, mas é pecado grave, gravíssimo, você curvar tua cabeça, curvar diante de um homem para receber imposições. Isso é pecado. Então eu quero deixar um despertamento para você. Nenhum anjo admitiu isso. Acorde, meu irmão. Acorde. Vá para Mateus 6,6. Quando você for orar, feche a porta do teu quarto. Só está vocês dois, você e o Pai, mediante a graça do Santo Filho. E ali, quando você fechar a sua porta, ora ao meu Pai, disse o Messias. Meu Pai que vê você em secreto. Meu Pai que vê você falando baixo com Ele. Meu Pai que vê você isolado. Meu Pai que está te vendo ali, te recompensará. Vai te recompensar. Entenda, essa é a missão. Eu fui chamado, você é chamado, para nós apresentarmos à humanidade o Pai, através do sacrifício perfeito e único do Filho. Mais nada, mais nada. É isso o nosso dever. Então acorde, para que você possa participar do arrebatamento.